Olá, meu nome é Fabiana da Costa da Silva, o meu RU é 1805980. Eu faço pedagogia na Faculdade Uninter de Curitiba, no Polo Carlos Gomes. Eu vou apresentar para vocês o meu plano de ação do estágio de diferentes contextos. Normalmente, antes desta pandemia, o estágio de diferente contexto, ele era realizado em espaços educacionais não formais. Esses espaços compreendem igreja, nas aulas de catequese, nas escolas bíblica dominical, ONGs, lar para menores, associação comunitárias, bibliotecas, museu, clubes de ciências, planetários, autoescola, entre outros espaços que ofereçam a flexibilidade e possam ser usados para fins educacionais. Mas por motivo da pandemia, a Uninter disponibilizou um estágio online, que deve ser gravado e postado o plano de aula aqui no YouTube. O tema do meu plano de ação é pedagogia em espaços educacionais não formais. Trabalhar em espaços não formais pode ser um desafio para pedagogos, professores e profissionais da educação. Porém, mesmo não sendo uma prática como a educação escolar, isso não impede que o profissional utilize didáticas, metodologias, não impede que ele faça embasamentos teóricos e que tenha competências para assumir uma pedagogia social. Eu vou ler algumas citações sobre a pedagogia na educação não formal. O campo de atuação do pedagogo é tão vasto quanto as práticas educativas na sociedade. Onde houver prática educativa intencional, haverá pedagogia. Dessa forma, não se deve associá-las a intenções políticas ou práticas alienadas de massa. Essa citação é do Prado Silva Cardoso, de 2003, página 68. Já para Brandão, ao discutir a educação, afirma-se tratar de um conceito polissêmico que vai variar de acordo com o tempo e espaços distintos, que se manifesta por modos de pensar, de agir, uma vez que ninguém escapa da educação. Não há uma única forma, nem um único modelo de educação. A escola não é o único lugar em que ela acontece, e talvez não seja nem o melhor. O ensino escolar não é a única prática, e o professor profissional não é o único praticante. Esta citação é de Brandão, 2006, página 9. A educação é um típico que fazer humano, ou seja, um tipo de atividade que se caracteriza fundamentalmente por uma preocupação, por uma finalidade a ser atingida. A educação dentro de uma sociedade não se manifesta com um fim em si mesmo, mas sim como um instrumento de manutenção ou transformação social. Essa citação é de Luquesque, 2001, página 30. Também tem mais uma citação que eu achei muito interessante, que é do Brandão. Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela. Para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar, para saber, para fazer, para ser ou para conviver. Todos os dias
misturamos a vida com a educação. Então, a pedagogia, ela tem muitos significados. Entre eles, eu coloquei a pedagogia é uma ciência que tem como objetivo o estudo do processo de ensino e aprendizagem. Na verdade, há muitos outros conceitos, mas todos eles se reportam à prática educativa. A educação não formal é aquela que ocorre fora do sistema regular de ensino. Então, em muitos casos, é complementar a ele. Ela complementa a aprendizagem que a criança, o adolescente ou o adulto tem na escola. Em outras ocasiões, ocorre como a educação formal devido à impossibilidade do aluno ou do educando comparecer ao espaço formal. Então, o aluno, por um motivo ou por outro, às vezes é um aluno que está internado, às vezes é um aluno que tem uma dificuldade de locomoção. Então, esse aluno acaba tendo essa educação não formal, porque ele não está comparecendo ao espaço formal, que é a escola regular. É uma forma também de aprendizagem onde eles não são avaliados formalmente. Então, não tem a questão das provas, das avaliação. Esse também é um outro tipo que ocorre, né, na educação não formal. As diretrizes curriculares CNE/CP número 5 de 2005 e número 3 de 2006 compreende a docência como uma ação educativa e processo pedagógico, metódico e intencional construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam os conceitos, princípios e objetivos da pedagogia, desenvolvendo-se nas articulações entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes ao processo de aprendizagem, da socialização e da construção de conhecimentos no âmbito do diálogo entre diferentes visões do mundo. Então, participar da gestão das instituições, planejando, executando, acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais em ambientes escolares e não escolares. Então, a educação não formal se desenvolve em diferentes espaços. Como já citei anteriormente, existem vários espaços não formais que essa educação acontece. Então, eu vou falar agora de 3 espaços educacionais que acontecem, não formais que acontecem. Então, vou citar um pouco da pedagogia empresarial, a pedagogia hospitalar e a pedagogia social. Esses 3 espaços de educação não formal. Eu vou começar pela pedagogia empresarial. A pedagogia empresarial, ela acontece em espaços empresariais de grandes ou pequeno porte, onde o pedagogo ele atua fazendo o recrutamento e o desenvolvimento pessoal e interpessoal dos funcionários. O pedagogo pesquisa e elabora por meios de metodologias estratégicas e conteúdos que venham ajudar o desenvolvimento do indivíduo a partir de uma perspectiva do empregador. Geralmente ele trabalha em parceria com recursos humanos. Sua prática acontece por meio de treinamentos, cursos, palestras,
testes de aptidão, avaliações de habilidade. Então, ele dessa forma, dessa maneira, é que o pedagogo contribui na pedagogia empresarial. É essencial e positiva essa contribuição do pedagogo na qualificação dos funcionários, sempre primando pelos interesses das empresas. Então, ele vai trabalhar em conjunto com o RH, né, para tratar de cursos, palestras, criar uma metodologia para ajudar na qualificação desse funcionário. Basicamente, é essa função do pedagogo empresarial, essa função que ele tem, trabalhar em conjunto com a empresa para o crescimento dessa empresa, elaborando planos, palestras para ajudar nesse processo de treinamento dos funcionários, nesse processo de crescimento pessoal e interpessoal do funcionário. A próxima pedagogia que eu vou falar um pouco é da pedagogia hospitalar. Então, como o título já diz, a pedagogia hospitalar é uma modalidade de ensino especial, onde a ação do educador acontece no hospital. Ele atende as crianças ou adolescentes que, por motivos de doenças ou de internamento, não podem frequentar os espaços escolares. O momento do internamento para as crianças e para a família é muito delicado. O atendimento educacional, quando possível, ele ajuda a amenizar esse baque que é o internamento de uma criança. Sempre que possível, ele traz uma normalidade ao cotidiano, mantendo não só essa escolarização, que é essa aprendizagem que a criança vai ter a partir desse processo que é desenvolvido pelo pedagogo no hospital, mas também ele traz uma motivação diante desse momento inesperado de doença. Ele traz a rotina, né, da escola, ou parte dessa rotina da escola para essa criança e para essa família. O objetivo da classe hospitalar é um atendimento pedagógico educacional para dar continuidade à construção do conhecimento que essa criança vinha desenvolvendo na escola. Ele trabalha juntamente com a equipe hospitalar, com a família e com a escola que o aluno frequentava. É uma continuidade da escola, uma extensão, né? O pedagogo, nesses casos, ele deve ter um olhar atento, né, para essa criança ou adolescente, para descobrir quais são as dificuldades dele e planejar detalhadamente a partir dessa dificuldade, focados nessas dificuldades, dando assim uma continuidade à vida acadêmica do estudante, até que ele possa retornar ao seu processo normal, que é frequentar a escola. Esse pedagogo vai auxiliar ele nessa vida acadêmica para que ele não perca, né, tanto conteúdo, para que ele tenha essa ajuda, né, na vida acadêmica dele, e quando ele possa retornar, ele não esteja perdido tanto conteúdo, né? Porque a gente sabe que em alguns casos, né, de internamento, a criança ou o adolescente fica muito tempo internada, chega a ficar meses internado. Então, essa prática da pedagogia hospitalar, ela é muito importante para a vida dessa criança que está nessa situação, dessa criança que está ali internada, impossibilitada de uma vida escolar regular.
A próxima pedagogia que eu vou falar é da pedagogia social. Então, a pedagogia social, ela surgiu da necessidade de proporcionar metodologias educativas para grupos em conflitos sociais, em riscos de vulnerabilidade social. Ela é uma educação, ela é uma área da educação que se dedica a questões sociais e de formação do desenvolvimento humano. Podemos dizer que é uma educação popular, sociocomunitária, visando uma educação integral. A inclusão social e a formação cultural de grupos marginalizados, população rural, indígenas, presos, deficientes físicos, entre outros, nessas pessoas, nesses indivíduos, que a pedagogia social tem esse objetivo de levar à educação. O principal objetivo dessa pedagogia social é a formação cultural desses indivíduos, oferecendo para eles projetos sociais, atividades não formais voltadas à educação, oferecendo cursos livres, atividades de lazer como esporte, arte, a musicalização e acesso à cultura, entre outras atividades extracurriculares que possam ajudar esses indivíduos a ter uma formação cultural. O pedagogo social, ele é um profissional que atua em espaços como em projetos de responsabilidades sociais, em instituições como igrejas, penitenciárias, ONGs, associações comunitárias, entre outras. Podemos dizer que ela tem uma influência na educação para a melhoria da relação escola-família. Então, ela vai ajudar nesse relacionamento entre escola e comunidade, escola-família. Ela tenta prevenir conflitos, corrigir deficiência na socialização e ajudar na reinserção quando ocorre uma exclusão social. Então, ela é uma educação, a pedagogia social, ela trabalha junto com a comunidade. Ela leva essa educação não formal para a comunidade. O objetivo dela além, da formação cultural do indivíduo, é ajudar nessa relação família-escola, Então, ao falarmos de práticas de educação, práticas pedagógicas ou de gestão de processos educativos em espaços formais ou não formais, sempre para que haja uma aprendizagem significativa e efetiva, vai se fazer necessária a atuação de um pedagogo. Então, para a educação formal ou para a não formal, sempre há necessidade de ter um pedagogo, pois é ele que vai planejar, que vai ter a metodologia, que vai ter os embasamentos teóricos para que essa educação, para que esse processo educativo, para que essa prática pedagógica aconteça. Muito obrigada, é isso.